Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Uma proposta que está sendo examinada aqui na Câmara quer acabar com os chamados supersalários do serviço público. Pelo projeto do deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, os salários devem respeitar o teto constitucional e o excedente será transferido para custear o programa Bolsa Família. A gente vai saber mais detalhes nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, que proposta é essa? Essa questão do teto é muito polêmica, com esse projeto de transferir esses penduricalhos, esse excedente do teto constitucional para um programa assistencial. É verdade. Olha, nós temos alguns flagelos que hoje dominam o Brasil e que tornam mais difícil a vida do cidadão brasileiro, do nosso contribuinte. Um deles, naturalmente, é a corrupção, escancarada. Precisa ser combatida, precisa ser eliminada, precisa de ser enfrentada com coisas como a Lava Jato e, enfim, precisamos de ter um arcabouço jurídico que leve ao combate à corrupção. Mas existe um outro lado que consome o dinheiro público, que são os privilégios. Aquilo que Collor chamou de marajás e fez uma campanha em cima disso e se elegeu presidente da República. São aqueles que ganham acima do teto, mas que fazem isso dentro da lei, que conseguem o famoso jeitinho brasileiro de estabelecer penduricalhos, né, que são absolutamente aéticos, tão aéticos quanto o roubo da corrupção, tão aéticos quanto as malas de dinheiro que nós vimos aí, malas de dinheiro em pizzaria, malas de dinheiro guardada em apartamentos, né? A origem ética, para mim, é tão grave quanto, não é? Então, eu apresentei um projeto de lei que está tramitando, é o projeto de lei número 8519 de 2017, que elimina todos esses supersalários, todos esses penduricalhos, porque o judiciário trata de fazer o seu próprio salário e coloca auxílio moradia, auxílio bolsa, auxílio creche, auxílio não sei o quê, acaba, nós temos aqui casos de contra-cheques de magistrados, 400, 500 mil reais, né, que são um verdadeiro absurdo, uma verdadeira afronta à nação brasileira. Da mesma forma, o Ministério Público também tem os seus excessos. Apenas em 2017, o governo federal vai gastar 2,1 bilhões com penduricalhos no Ministério Público, no Judiciário, no Legislativo, né? Então, a nossa proposta é eliminar isso e passar para os programas sociais de baixa renda. Agora, pelo seu projeto, teria que avisar alguns órgãos do governo quando isso acontecesse, né? Quando o salário ultrapassasse o teto, né? Não pagar, simplesmente. Se os penduricalhos ultrapassar o teto constitucional, porque o teto foi imaginado para remunerar o presidente da República, os ministros do Supremo e alguns cargos que são da mesma natureza. No caso, senadores e deputados federais que têm essa mesma remuneração. Nos casos de deputados e senadores, isso inclusive deve ser levado e condicionado, no caso da remuneração na condição de aposentados, né? Tem que haver uma aposentadoria proporcional. O deputado e senador não se aposenta pelo limite máximo. Os ministros do Supremo, sim, têm cargo vitalício, se aposentam pelo limite. Mas não se justifica um promotor estadual, ou Ministério Público, ou juízes terem essa mesma remuneração. Deveriam ter, na verdade, abaixo. Mas nós estamos colocando aqui, limitando ao salário do Supremo, que é o teto constitucional. Todo que exceder esse limite seriam destinados a programas de assistência social. Eu proponho aqui, é um programa mínimo existencial, programa do mínimo existencial, em que as pessoas carentes, as pessoas pobres precisam de ter uma assistência da sociedade para sobreviver. Aquelas pessoas que talvez não tenham condição de ter um engajamento social nesse mundo competitivo que nós enfrentamos hoje. Então, é uma maneira de criar esse mínimo existencial, tirar de quem está ganhando, muitas vezes, muito aquém do que aquilo que a ética pressupõe que seja razoável. E vale dizer que nem sempre esses super salários
são acompanhados de um super trabalho, de um trabalho de muito esforço, de um trabalho de muito resultado, porque não é cobrado nenhum tipo de meta que seja cumprido, seja pelo Ministério Público, seja pelo Judiciário, seja pelo Legislativo, né? Muitas dessas pessoas que ganham super salários não correspondem também com um trabalho à altura do que a sociedade precisa. Um judiciário paralisado, trabalhos às vezes em meia jornada diária, apenas talvez na parte da tarde, com 3, 4 meses de férias durante o ano, e não se justifica ter tantos penduricalhos. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte, é um combate ao super salário e fazer os programas assistenciais com mais qualificação para atender aqueles brasileiros que precisam de programas como Bolsa Família ou outros programas dessa mesma natureza. Deputado, essa questão da ultrapassagem do teto, ela é exclusiva do Poder Público Federal ou ela também acontece muito nos estados? Ela acontece nos estados, ela acontece aonde tem brecha. O cidadão brasileiro, o servidor brasileiro, ele é perito em fazer, em criar para si condições que, embora ética, tragam privilégios dentro da lei. Não quero aqui falar mal de todo servidor público, não é isso. Compreendam que tem servidores públicos de excelente qualidade, que prestam um bom serviço público. Muitas vezes esses são até vítimas, né, de maus salários, de má remuneração, que é a grande maioria, né? Nós estamos tratando aqui de uma minoria que tem salários muito elevados. É claro que Brasília é um exemplo, aqui nós vivemos numa ilha da fantasia, aqui é o exemplo em que nas cortes superiores praxe praticamente de ter esses salários exorbitantes, mas nós estamos aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos aqui, esse ano, nós vamos colocar mais no contra-cheque desses servidores do Ministério Público, do Judiciário e do Legislativo, dos 8 bilhões de reais que serão gastos a mais, né? E nós podemos ter uma redução sensível no gasto público. É sempre importante ressaltar o seguinte, cada centavo que é gasto a mais com essa remuneração extensiva, isso significa que você tem que tirar do bolso do contribuinte. Então, o que ocorre? Se estamos gastando demais aqui, se estamos gastando mal, nós vamos ter que aumentar a contribuição previdenciária do servidor público, isso nós vamos aumentar para todo mundo, inclusive para aquele que ganha pouco. Então, nós criamos uma sociedade cada vez mais injusta, cada vez mais desigual, distribuindo para todos a carga tributária e levando o privilégio apenas para alguns que estão na cúpula e que conseguem achar esse caminho dentro da lei de criar os seus auxílio-moradia, auxílio-moradia para quem mora na sua própria residência. Isso é um escárnio com o cidadão brasileiro, né? Agora, tem muita resistência, assim, das chamadas, por exemplo, das carreiras de Estado, porque o servidor público também, e aí dependendo do poder de negociação da categoria, ele quer ser valorizado, também nesse sentido salarial, né? Então, acaba que muitas vezes as categorias vão conquistando esses benefícios, né? Veja bem, se a lei estabelece um limite máximo para a sua remuneração, quem quiser ganhar mais do que isso, vai buscar outro nível de atividade. Na atividade pública, o limite é o teto do salário do ministro do Supremo. Quem quiser ganhar mais que o ministro do Supremo, busque outro tipo de atividade na iniciativa privada, vá buscar outra forma de ser melhor remunerado. Não pode haver nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de reconhecimento que possa significar que essa ou aquela carreira em determinado momento pode conduzir alguém a ganhar mais do que o ministro do Supremo ganha. Então, assim, acho que o servidor público precisa ser reconhecido. Algumas carreiras de Estado são extremamente importantes, precisam ser reconhecidas, mas não para estabelecer o chamado Marajá. Nada justifica os Marajás do serviço público. E até porque existe uma confusão entre salário e vencimento. Muitas vezes, como você falou, esses benefícios são legais, não é? E são feitos de modo a burlar um pouco essa questão da própria nomenclatura, né? O que é salário, o que não é. Não é? Na verdade, tudo que entra no bolso do servidor é salário. Tudo é mera questão semântica para se achar brechas, para se ganhar mais do que o salário. Tudo que entra no bolso do servidor,
Tudo que entra no bolso do deputado, do senador, tudo que entra no bolso do juiz é salário. Agora fala assim, nós temos direito ao Bolsa Creche para os nossos filhos, vamos ganhar mais R$1.000 para pagar a creche das crianças. Nós temos direito à Bolsa Estudantil para os nossos alunos que estão na universidade. Então vamos ganhar mais R$2.000, R$3.000 a mais para pagar a universidade dos nossos filhos. Nós vamos ganhar direito ao auxílio moradia. O auxílio moradia tem que ser pago com salário. A sua moradia tem que ser paga com salário. Justifica-se eventualmente alguma diária quando você sai da sua base de trabalho para prestar serviço em outra comunidade. Se um promotor é chamado para prestar serviço eventual, 1 ou 2 ou 3 dias, ele tem que pagar o hotel para ficar ali, justifica ele ter a diária, ele ter a passagem de avião, né? Mas mesmo nesses casos das forças-tarefas, né, que estão fazendo aí também alguns verdadeiros milionários, porque o sujeito ele é desviado da sua função para outra cidade, recebendo diárias altíssimas, então todo mundo quer ir para a força-tarefa, porque ali significa um ganho extraordinário. Essas coisas precisam se acabar, essas coisas precisam ser feitas dentro da ética. Nós precisamos ter no serviço público brasileiro um conceito ético diferente do que nós respeitamos hoje. Eu apresentei esse projeto 8519, que é um projeto que busca trazer esses recursos que são pagos excessivamente a um grupo de marajás para os programas sociais, mas eu estou estudando um projeto mais duro. Eu estou estudando um projeto para criminalizar quem coloca no orçamento, quem paga e quem recebe esses salários assim que estão acima do limite do teto constitucional. Deputado, muito obrigado pela entrevista e boa sorte para o seu projeto. Nos ajude aí para pressionar o Congresso para a gente aprovar isso rapidamente. Obrigado. Eu conversei com o deputado Jaime Martins, do PSD de Minas, sobre os salários dos servidores públicos. Esta e outras edições do Palavra Aberta também estão disponíveis na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Cláudio Ferreira e espero você no próximo programa.